Olá, amigos da TVC BH. Estamos abrindo mais um Além da Notícia, edição do dia 24 de novembro de 2014, segunda-feira. Notícias em destaques comentadas por mim, pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes e pelo estudante de comunicação Edivaldo Miranda. Olá, Peninha, tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. Novos debates hoje em várias áreas, incluindo a corrupção. Ok, Edivaldo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, um abraço, seu Didi, e você também que está me acompanhando. E a notícia principal de hoje, sem nenhuma dúvida, vem do futebol. Quer dizer, debaixo de chuva, com muita alegria e emoção, os cruzeirenses fizeram uma festa ontem, antecipada do Tetra Campeonato Brasileiro. Foi tensão até o último momento. Vamos aos comentários do jogo e desta decisão por parte de Luiz Carlos Bernardes e depois do Miranda. Sem dúvida nenhuma, uma vitória muito importante do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro. E outra coisa, hein? Isso mostra que Minas Gerais hoje tem o melhor futebol do país, embora tenha dois clubes grandes, claro. Tem o América ainda lutando, tem o Boa Esporte já classificado, mas na primeira divisão os dois mineiros estão dando show porque eles decidem, inclusive, a Copa do Brasil na quarta-feira. Agora, o fato lamentável de ontem, nós já tínhamos previsto, não exatamente esse fato, mas a incompetência e indolência das três empreiteiras que administram, entre aspas, o Mineirão, que receberam o Mineirão de presente do então governador Anastasia. O gramado estava mais encharcado demais e não era uma chuva tão forte, o que dificultou a partida, o que forçou os jogadores do Cruzeiro, que aliás se cansaram muito mais do que normal. Isso passa a ser um problema para Marcelo no jogão de quarta-feira contra o Galo. Olha, lamentável, um desmazelo, um desprezo completo dessas três empreiteiras que administram o Mineirão. Administram não, elas faturam no Mineirão metade da renda de cada jogo do Cruzeiro. Isso é verdade. Não há drenagem dos maiores e melhores e mais modernos estádios do Brasil. O Mineirão que foi tão elogiado durante a Copa do Mundo, a gente vê um jogo como aquele, estava chovendo, mas nem tanto, como já disse o Peninha, mas lembrava os tempos das velhas peladas, onde a gente jogava no barro, caía, molhava tudo era festa. Mas para um jogão como aquele, Edivaldo, com 53 mil de torcedores presentes... Vocês falaram sobre os gramados, já relataram bem, eu vou me ater ao Cruzeiro. O Cruzeiro passou 31 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Até o final do campeonato vai se concretizar aí 36 rodadas liderando o campeonato. Uma conquista sensacional, o quarto título brasileiro na história do Cruzeiro, o bicampeonato consecutivo, uma vitória do técnico Marcelo Oliveira, da boa administração do presidente Gilvan de Pinho Tavares, que desde quando assumiu, na saída do Zezé Perrella, ele pegou um rabo danado, o time do Cruzeiro ficou com problemas nas contas, ele passou essa fase, montou um bom time, trouxe um ótimo treinador, que é o técnico Marcelo Oliveira. O Cruzeiro foi campeão ano passado, campeão este ano, jogou muito bem, principalmente o primeiro turno. Teve uma pequena queda no segundo turno, a gente já comentou este fato aqui, mas isso é uma situação normal com qualquer equipe, Barcelona e Real Madrid isso também acontece. Agora, isso só põe fogo no jogo de quarta-feira contra o Atlético. Agora, interessante só mais esse detalhe, o Cruzeiro, com o atual presidente, mantém a tradição de uma série de presidentes que são empresários, ou seja, têm uma visão administrativa desde lá de trás, com Felício Brandi, Carmine Furletti, o próprio Perrella, tão questionado, tão criticado, mas que também tinha sido um empresário e ganhou títulos para o Cruzeiro, embora muitas dúvidas aí a respeito da administração dele, e agora o atual presidente. É o mesmo que é uma situação semelhante à de Calil no Atlético, que é empresário e, claro, é um presidente torcedor.
mas como presidente e com a visão de empresário, já planeja uma série de coisas aí, inclusive um campo novo para o Atlético, e trouxe títulos importantes para o Galo, como a Recopa, a Libertadores, e disputa na quarta-feira a Copa do Brasil. Então, essa visão empresarial dos dirigentes é muito importante. São aqueles dirigentes que trabalham com razão e emoção, não só com emoção. E ainda sobre o Cruzeiro, seu Didi, gostaria de destacar também o departamento de marketing do Cruzeiro, toda a diretoria de comunicação do Cruzeiro, que faz um trabalho belíssimo e está trazendo o Cruzeiro aí, está fechando este ano com mais de 66 mil sócios torcedores. Isso demonstra o belo trabalho que a diretoria do Cruzeiro está fazendo, tanto dentro de campo como fora de campo. Agora, de qualquer forma, insisto, tudo isso com o prejuízo de entregar metade das rendas do Cruzeiro para 3 empreiteiras que nada fazem, que foram colocadas lá pelo senhor, então governador Anastasia, não se sabe por quê, até porque Aécio Neves, quando governador, tinha prometido entregar o Mineirão para Atlético e Cruzeiro. Mas o Gilvan, ele dirige o Cruzeiro como empresário, como excelente empresário. Agora, não me consta que ele seja empresário, na sua atividade, que tenha empresariado como sua principal atividade. O Gilvan foi meu colega de turma de Faculdade de Direito, pelo que eu sei, é advogado, sempre advogou para o Cruzeiro. Pode ser que ele seja empresário, mas não é do meu conhecimento. Como bom advogado, ele tem também a visão empresarial. Sim. E atuou nessa área várias e várias vezes. Sim, eu peço licença a vocês e aos meus caros telespectadores para dar uma notícia assim, muito pessoal e um pouco restrita ao círculo dos meus amigos, dos meus antigos amigos. Ontem, aqui em Belo Horizonte, eu participei de um encontro com o passado, um encontro maravilhoso, um encontro com os amigos de Carlos Sagas. Nós nos reencontramos, eu tive o prazer de encontrar colega minha de grupo escolar que eu não via desde os meus termos, 7, 8 anos de idade, que eu não via, de colegas de ginásio, colegas da minha geração, outros um pouco mais novos, gente que variava de seus 30 até 93 anos, a dona Deir lá, toda saltitante e bela, com 93 anos de idade. As minhas colegas parecem que ficaram mais bonitas depois que atingiram determinada idade. Olha, vocês de Carlos Sagas, que foram a esse encontro, aquele abraço. Aqueles que desejaram ou não puderam ir, ou porque já se foram para o outro lado, que pena. Mas foi um prazer nós nos abraçarmos, para dar esse abraço ao passado, um passado presente. E os barraqueiros que foram retirados do Mineirão protestam em frente à prefeitura. Cerca de centenas de barraqueiros protestaram em frente à prefeitura, reivindicando que a prefeitura libere a volta deles para trabalhar no entorno do Mineirão. A respeito de quem nos dá as notícias, o Edivaldo Miranda. Olha, seu Didi, sobre os barraqueiros, eu também concordo que eles devem voltar para o Mineirão. Quando o Mineirão foi fechado para as obras da Copa, eles foram retirados de lá. Desde então, eles estão voltando. E olha, esses barraqueiros já estavam no Mineirão há 40 anos. Além de ser uma área que eles tiravam o seu sustento familiar. É uma cultura de Belo Horizonte. Se perdeu essa cultura, tirou um pedaço do torcedor quando ia ao Mineirão. O torcedor antes ia ao Mineirão, além de acompanhar os belos clássicos, os belos jogos entre Atlético e Cruzeiro, parava nas barraquinhas, tinha churrasco, tinha o tropeirão. Eu tive a oportunidade em 2007 de viver isso, que eu fui no Mineirão em 2007, estava lá os barraqueiros, comi aquele belo tropeirão no estádio, coisa que não tem mais. Uma sacanagem que fizeram, e eu espero que com perdão da palavra, uma sacanagem que fizeram com os barraqueiros.
Espero que o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura e os órgãos responsáveis, ajudem nesta situação. E com esse detalhe, torcedores do Atlético, do Cruzeiro e do América já me disseram que não gostaram do que fizeram e estão fazendo com os barraqueiros. Eles devem voltar, sim, ao Mineirão. Na ânsia de dar uma notícia muito pessoal, eu me esqueci de provocar vocês. Vocês Sim. comentaram o jogo do Cruzeiro, a belíssima decisão, tetracampeonato, mas se esqueceram que depois da manhã, outra decisão importante, o jogo contra o Atlético Mineiro, também no Mineirão, com o mando de campo do Cruzeiro, que vai jogar em desvantagem para conquistar mais uma taça, vai ter que vencer o Atlético por 3 gols de diferença, ou pelo menos com 2 gols de diferença no tempo regulamentar, para levar a decisão para os pênaltis. Este vai ser um jogo de arrebentar corações. Jogão mostrando novamente a boa qualidade do futebol mineiro. Nós sabemos que nem Atlético nem Cruzeiro tem times hoje à altura daqueles times de Reinaldo, Cerezo, Tostão, Piazza, mas mesmo assim são bons times e são os melhores do Brasil. Lembrando-se que o Atlético, por exemplo, é o melhor time do segundo turno do Brasileirão. E o Cruzeiro ganha o Brasileirão com 2 rodadas de antecedência. Quer dizer, ao longo de todo o campeonato, é o melhor time. Tudo pode acontecer. O que você acha que vai acontecer, Edivaldo? Eu sei que um vai sair vencedor quarta-feira. Grande, menino. Tucanô. Legal. O Atlético, só lembrando que o Atlético atuou também pelo Campeonato Brasileiro, só que foi no sábado. O Levi escalou o time reserva contra o Internacional lá no Sul. O Atlético jogou bem todo o jogo, mas no finalzinho do segundo tempo, o Internacional ganhou de 2-1, passou à frente do Atlético, está no G4, mas como a gente vem sempre comentando, o foco do time alvinegro está na Copa do Brasil. Para o jogo de quarta-feira, a única mudança a princípio que pode acontecer ou não é se joga, melhor, a única dúvida do técnico Levi para escalar o time é se joga Rafael Carioca ou Pierre ao lado do Leandro Donizete no meio de campo. O time do Atlético que voltou aos trabalhos hoje, já pensando no jogo de quarta-feira, que eu acho que vai dar um vencedor. Eu vou falar mais uma vez. Lembrando-se só isso, que o Atlético tirou o pé do acelerador do grupo dos 4 do Brasileirão, apostando que se ganhar a Copa do Brasil, ele está na Libertadores do ano que vem. Só para encerrar este bloco, já que não há mais tempo para comentar de outro assunto, convém lembrar, foi o sufoco o jogo de ontem, hein? Foi a tensão até o último minuto, até o apito final. Quer dizer, jogando bem o Cruzeiro no meio daquele aguaceiro, mas o time de Goiás ameaçou o tempo todo até o último minuto. Se não fosse o São Vitor, a vaca teria ido para o prédio. São Fábio. Nós vamos. São Fábio, goleiro do Cruzeiro. Sim, goleiro do Cruzeiro. Sim. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Retornamos com a Lei da Notícia, edição do dia 24 de novembro de 2014, segunda-feira. Este programa é gravado às segundas e sextas-feiras, no horário das 16 horas. Olha, a polícia de Minas Gerais marcou um belo tempo. Prendeu pelo menos 33 suspeitos de fraudarem o Enem, o vestibular de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e o Enem. Quer dizer, uma quadrilha altamente especializada, com gente, olha lá se eu for conhecido nós, né? Porque gente que mora em Teoflotone, Governador Valadares, né? Os camaradas utilizando de equipamentos de alta tecnologia, de informática, de transmissão e recepção, tendo como comparsas profissionais, gente já formada com curso superior, que faziam as provas, saíam imediatamente e passavam o gabarito para a quadrilha, que os repassava para os seus fregueses, para os seus clientes, por um preço inacreditável. Não dá para eu acreditar que um candidato a um vestibular, um Enem, pague as quantias noticiadas, que variavam de 60 a 200 mil reais. Olha, se fosse para comprar já o canudo, era uma coisa. Você podia entusiasmar algum trapolineiro aí, mas simplesmente para passar no Enem ou para ter ingresso na Universidade Federal, é muito dinheiro, mas muito dinheiro. Mas essa quadrilha foi desfeita com as prisões efetuadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Olha, as polícias mineiras, civil e militar, que estão muito desestruturadas, até porque nos últimos 12 anos elas não receberam novos e sofisticados equipamentos, não foram aumentados os seus quadros. Mesmo assim, essas polícias fizeram esse bom trabalho. De parabéns aí, o pessoal, uma investigação muito boa. É, verdade. Você pagaria aí, meu filho, uma quantia dessa, se tivesse querendo não correr risco de passar no vestibular? Você já fez isso, né, cara? Não. Já passou? Não pagaria, seu Didi. E a situação mais grave aí, nessa situação desse esquema, é que o estudante pagava entre 70 a 140 mil reais. Chegando a 200 mil reais. Chegando até 200 mil reais, perdão. Mas agora eu faço uma pergunta para você, seu Didi. Devolvo a pergunta para você. Eu faço um comentário devolvendo a pergunta para o senhor. O que adianta a pessoa pagar esse preço para poder ingressar na faculdade? Se ela não tem condições de passar na prova, é porque ela não tem condições de chegar até o mercado de trabalho. Então não resolve nada. O próprio mercado, eu acredito que cuida desse tipo de situação. Não, pode ser. Você quer a resposta para dizer que o cara que disponha de 200 mil reais só para comprar um ingresso para a faculdade, ele vai fazer o curso daquele jeito, comprando provas, colando e tal. É um bandido, ele já começou como bandido a entrar na universidade. E pode ter altos ganhos como um bandido que continua a sua jornada com canudo debaixo do braço. Vai fazer aquelas cirurgias proibidas, vai clinicar daquela forma, vai fornecer atestados gratuitos. Um cara que gasta esta quantia para ingressar na universidade, ele age igual empreiteiro que dá propina, pensando no que vai arrecadar depois. Sem dúvida, ele vai apostar que pode ser um diretor da Petrobras, que pode atuar no Mensalão Mineiro, que aliás tem o seu julgamento aí parado. O Mensalão Mineiro está que nem a Conceição. Se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Mas continua aí a Operação Lava Jato, está havendo informações que julgamentos virão rápidos, que são prováveis as condenações de muitos empreiteiros que têm levantado aquelas defesas. Os casos são realmente indefensáveis, quando o cara é obrigado, pego com a boca na botija, é obrigado
a confessar o crime e até para se beneficiar, ele promete, ele assina todo tipo de acordo de delação premiada e tal, oferece o dinheiro, não, eu vou pagar, tá aqui o dinheiro que nós pagamos a fulano. Não foi só essa quantiazinha que você pagou, não. Vocês vêm atuando há anos e anos, pelo menos que a gente se lembra desde 1990 que as empreiteiras agem assim. E quais as defesas que vêm sendo apresentadas? Nós pagávamos propinas porque éramos obrigados, era extorquido. Se não fosse assim, a gente não ganharia as concorrências, a gente não executaria as obras, a gente não receberia pelos serviços. É desse jeito? Então eu vou ter que me transformar também num bandido para obter ganhos ilícitos. Estou sendo, se não for dessa forma, eu não vou conseguir um apoio para o nosso programa, eu tenho que chegar aqui e me vender? Não, se eu fizer isso, eu estou sendo bandido como vocês corruptores foram bandidos. Que se prendam os corruptores e os corruptos e que se façam análise e julgamentos imparciais, não tendo viés político, principalmente político, pós-eleitoral. Olha, você lembrou bem uma série de questões aí. Eu estava assistindo o programa Manhattan Connection ontem à noite. Globo News é um programa dirigido pelo jornalista. Ele, aliás, é mineiro, mora há muitos anos nos Estados Unidos, Lucas Mendes. E o Lucas Mendes localizou uma análise do Paulo Francis, de mais de 30 anos. Paulo Francis já morreu, era um jornalista intelectual importante aí. Ele já morreu há algumas décadas, em que ele falava da corrupção na Petrobras. Então, evidente que ninguém está querendo isentar o atual governo, o governo passado, o governo atual federal, de culpa no problema da Petrobras. De jeito nenhum. Agora, a Petrobras vem sendo assaltada há décadas. É interessante, quem quiser, procure aí na internet o programa Manhattan Connection, que foi ao ar ontem à noite e hoje pela manhã, com o depoimento de Paulo Francis. Isso mostra que realmente os dirigentes da Petrobras e as empreiteiras assaltam a nossa principal estatal. Aliás, alguns dizem que é a principal empresa brasileira há décadas e mesmo assim ela resiste. Haja pré-sal aí, mas de qualquer forma importante essa investigação, essas denúncias e a prisão também dos corruptores, não só dos corrompidos, insisto. Agora, continuam difíceis as conversações ou as decisões da presidenta Dilma para a formação do seu ministério. Pressões de todos os lados. Quer dizer, o mercado, o sistema financeiro sugere, insinua, contraria, manifesta contrariedades contra todos os nomes que não sejam aqueles indicados. Olha que a presidenta está vivendo terríveis dilemas. Dizem que ela chegou até convidar o presidente do Bradesco para ocupar o Ministério da Fazenda. Se ela o fez e ele depois veio a negar a aceitação do convite, ela fez de uma forma talvez precipitada, porque deveria ter convidado primeiro para saber se ele aceitava ou não. Ela queimou um cartucho. Ele disse que foi convidado e que se recusou, mas ficou muito satisfeito com as indicações dos nomes que estão sendo ventilados, como o do Levi, que está em primeira linha, do Barbosa, né? Sim. Do Nelson Barbosa, mas são nomes... E do atual presidente do Banco Central também. São nomes que não são bem aceitos pelos movimentos sociais, pelos movimentos trabalhistas, todos estão assim, não vendo com bons olhos a indicação do Levi, porque é um cara durão, que vai segurar salários, vai provocar o arroxo para conter a inflação, uma série de coisas. Realmente está difícil satisfazer a gregos e troianos. E qual é o momento certo para
o anúncio dos novos ministros da Dilma. Se ela não sabe, só Deus sabe. Porque se antecipa, acho ruim. Se ela prolonga o anúncio, acham ruim. E a lei dos ministérios, dizer, um deles, por exemplo, já tem a total contrariedade do movimento Sem Terra, que foi a indicação, ou quase, um anúncio quase oficial da senadora Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura. Em represália a esse anúncio, o MST invadiu uma serra e disse que isso era só umas boas-vindas que estava dando a Cátia Abreu, porque a Cátia Abreu era do PFL, daí passou, acho que, para o PMDB, ela é líder ruralista, não tem nada a ver com os movimentos sociais. Mas a Dilma pode nomear, dizer, o João Stedley para o Ministério da Agricultura, ou o presidente da CUT para o Ministério do Trabalho, né? Complicado, né, Peninha? Complicado, sem dúvida. Agora, já tem exatamente sindicalista dizendo o seguinte: se o mercado quer o Ministério da Fazenda, se o Ministério da Agricultura ganhou de presente, o PFL ganhou de presente o Ministério da Agricultura, os sindicalistas vão cobrar, vão exigir o Ministério do Trabalho. Evidentemente que dificilmente eles vão ganhar. Claro, agora, pelo menos deveriam ter um diálogo, porque o Brasil hoje é a 7ª economia do mundo, quase empatada com a 6ª, é o principal país emergente. E só lembrando que o salário mínimo na Europa e nos Estados Unidos é de pelo menos $1.000. Então é evidente que o trabalhador tem que ser bem remunerado, até para não só sobreviver, mas também para agilizar o mercado consumidor. E finalizando, o Edivaldo Miranda trouxe para nós aqui uma notícia saída de um jornal de Minas, que estaria noticiando, que noticiou de um laudo que teria sido apresentado por técnicos do TRE relativo às contas prestadas pelo candidato eleito ao governo, de Fernando Pimentel. Vou deixar por sua conta dada a notícia e depois vamos fazer nossos comentários. Deixa comigo, senhor Didier. A notícia é da seguinte forma: a matéria veiculada no jornal Hoje em Dia está dizendo que o corpo técnico do Tribunal Regional Eleitoral, que é um órgão interno, fez análise das contas de campanha do Fernando Pimentel e constatou irregularidades. Esta medida ainda vai ser apreciada pelos corregedores pelo TRE. Juízes do TRE. Pelos juízes do TRE. Muito obrigado, senhor Didier. A palavra sumiu aqui. Então, ainda são informações que foram levantadas pelo corpo técnico. Os juízes do TRE ainda vão decidir se são fatos verídicos ou não. Agora, claro, tem que ser feita a análise. Agora, essa análise não deveria ser feita apenas nas contas do Pimentel. Tem que ser feita nas contas do senhor Anastasia, a campanha, do senhor Aécio, da Dilma, enfim, de todos. Não, Peninha, mas isso é óbvio que isso vai ser feito. Parece óbvio, mas não é óbvio, não. A apreciação das contas é óbvio. Não sei. Mas não é claro sei, que é, Peninha, não pode dizer para isso que o tribunal tem que fazer essa apreciação. O que não é óbvio é a notícia ser dada da hora pelo jornal. Foi o jornal Hoje em Dia. A notícia foi sair do jornal Hoje em Dia. Da forma que ela me foi incluída na pauta, eu estranhei, porque é uma notícia altamente tendenciosa. Ela dá notícia como se o TRE já fosse decidir se o Fernando Pimentel vai ser diplomado ou não, se vai ser cassado ou não, tal. Não, foi examinado por enquanto, segundo esse jornal, não vi isso em mais jornal nenhum de Minas, teria sido rejeitado por um órgão técnico. O que é esse órgão técnico? Ainda não foi examinado nem preliminarmente por relator, por nenhum juiz do TRE. Todos terão, sim, que todas as contas têm que ser, sim,
apreciadas. Se for ser bem apreciada ou mal apreciada, isso aí é outra questão. Isso é a questão da competência do TRE, sujeito a todos os recursos. Inclusive, muitos esses membros do TRE de Minas e do Judiciário Mineiro são indicados pelos governadores. Sim, ok. E assim nós colocamos um ponto final em mais uma Lei da Notícia, edição do dia 24 de novembro de 2014. Continuem conosco.